1 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 16. Hoje eu quero fazer um sermão intitulado Sermão das Três Cadeiras. 1 Coríntios capítulo 2. Pronto, acho que deu. 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16. Fala assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode... Não, vou ler em outra versão, não vou ler da NVI não. Vou ler da versão Almeida corrigida. Eu tinha colocado aqui, abrindo o celular. Ora, o homem natural, que na versão da NVI, quem não tem o Espírito de Deus, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Versículo 14 de novo. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, Paulo fala a uma igreja em específico, e o nome dessa igreja, a igreja de Corinto. Talvez a carta que Paulo foi mais veemente em admoestação. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. Que inclusive no capítulo 3, no versículo 1, ele vai falar sobre essa percepção da igreja carnal. Aqui ele está trabalhando alguns polos que a gente vai trabalhar. Mas a igreja de Corinto, por ser uma igreja carnal, uma igreja que estava fora dos padrões do que Deus tinha, Paulo escreveu a igreja. E Paulo escreveu a igreja, e a igreja vivia num contexto totalmente pagão. A Corinto era uma cidade grega, então a consequência disso que era uma cidade politeísta. Existia adoração a diversos deuses. Existiam, provavelmente, na cidade de Corinto, quando Paulo escreveu, 15 templos. 15 templos, cada um a uma divindade. E tinha uma divindade específica que era preponderante, chamada Afrodite. A divindade Afrodite era uma divindade feminina, e por consequência disso, por ser uma divindade feminina, a mulher ela tinha preponderância na adoração. Existiam, na época que Paulo escreveu, provavelmente 1000 sacerdotisas no templo de Afrodite. E você sabe como as sacerdotisas faziam os seus cultos pagãos? Elas eram prostitutas e doavam o seu corpo na adoração a Afrodite. Agora vocês imaginam o que era. As pessoas entravam, para vocês terem uma noção, Corinto era uma cidade tão perversa Corinto era, que existia um verbo que aconteceu chamado corintianizar. O que era corintianizar? Corintianizar era quando a pessoa fazia qualquer tipo de ato sexual ilícito. Ele estava corintianizando. É tipo o verbo que o meu irmão tem um verbo também, o meu irmão Luiz César. O verbo do Luiz César é Luiz Cesar, porque ele exagera quando fala as coisas. Então toda vez que a gente está exagerando alguma coisa, a gente fala, Luiz César, está Luiz Cesando. O verbo de Corinto era corintianizar, porque era tamanha depravação que acontecia lá. Era uma depravação sexual muito grande. A imoralidade que estava fora da igreja tomou a igreja. Coisas como não cortar o cabelo para a mulher, quando a gente lê nos textos de Corinto, faz muito sentido, porque a mulher, a prostituta pagã, quer dizer, a profetisa de Afrodite, ela cortava, ela raspava a cabeça para fazer o seu culto a Afrodite, para ter as suas relações templárias, relações sexuais templárias. Agora, daí Paulo fala, mulheres não cortam o cabelo. Por quê? Para que não se confundisse. Agora vocês percebem o que está acontecendo aqui. É uma carta embebedada numa cultura totalmente pagã.
E essa cultura, ela vai para dentro da igreja. E o paganismo dentro da igreja, de cristãos, de servos de Deus, continuou a todo vigor, a todo vapor. A pergunta que eu faço para vocês eram: essas pessoas que ainda estavam passando por esse processo de santificação, eram pessoas que tinham aceitado a Jesus? Quem sou eu para dizer que não? Porque graças a Deus, o reino de Deus não é feito de pessoas que só acertam. O reino de Deus como eu falei hoje aqui no batismo, o reino de Deus é feito de pessoas que se quebrantam diante de Deus. E através de um quebrantamento, essas pessoas vão, à medida que se relacionam com Cristo, sendo transformadas, sendo modificadas. Pois aquela carta do apóstolo Paulo, a gente tem que entender uma coisa: não era uma carta que estava sendo escrito para a cidade de Corinto. Era uma carta que estava sendo escrita para a igreja de Corinto. Isso é muito importante, porque ele falava para cristãos. E ele falava para cristãos que tinham as suas falhas, e ele falava para cristãos que tinham sido impactados por uma realidade. Uma das viagens do apóstolo Paulo, que foram 4, ele foi para Corinto. Então é uma igreja filha de Paulo. Paulo, ele começou a igreja de Corinto. Então ele falava para os seus filhos, que estavam ainda num estágio espiritual de relacionamento de Deus, talvez não ideal, mas falou para cristãos. Isso é muito importante, porque o texto que a gente vai acessar fala para cristãos. Atenção que eu falo. E eu vou explicar por quê. Porque eu escolhi a versão da Bíblia que eu escolhi, e sobre quais polos, sobre quais cadeiras nós vamos trabalhar. Então, número 1, era feito para uma igreja a carta e falava para cristãos. E o apóstolo Paulo explica no texto que nós lemos aqui agora, que existem, no texto que a gente leu, 2 tipos de cristãos. No texto. No capítulo 3, ele coloca um terceiro tipo de cristão. O primeiro tipo de cristão que ele coloca é o cristão natural. Que a gente lê lá no versículo 14, olha: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, tem cristão que é natural e não consegue discernir as coisas de Deus. É isso. Ah, mas Everton, a gente pegou na outra versão da NVI e falava que o homem que não tem o Espírito de Deus. Eu vou explicar o que aconteceu na tradução. Daqui a pouco a gente vai acertar o texto, para eu tentar mostrar para vocês sobre quais perspectivas a gente está falando e para quem a gente está falando, que são para os cristãos. O homem natural, e depois ele fala sobre o homem espiritual. Erradamente, quando eu li esse texto, talvez isso acontecia com vocês também, a gente colocava isso diante do homem que não tinha Deus, e a gente chamava ele de homem natural, e do homem que tinha Deus, a gente chamava ele de homem espiritual. Erradamente, a gente vai ver porque, se você olhar no texto bíblico no versículo 12, depois a gente vai ler no final, a gente vai ver que o homem que não tem Deus, de acordo com o apóstolo Paulo ali, é o homem que não tem o Espírito de Deus, que vive sob o Espírito do mundo, que a gente vai ver depois, que talvez vai ser uma das cadeiras aqui. A verdade é que esse polo que Paulo trabalha é um polo de uma igreja que vive muita dificuldade moral, espiritual. E Paulo trabalha os 2 polos, ou Paulo trabalha os 2 polos. E eu quero falar primeiro sobre o homem natural. Olha o que fala o versículo 14. O versículo 14 fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra natural, se você for olhar no grego, o homem natural, o que seria ali do natural é a palavra psique. É o homem psique. É o homem que dita e tem a sede das suas escolhas na psique. Quem é o homem natural? É aquele que tem a sede das suas escolhas nas emoções. Atenção a isso. Atenção a isso. Existe uma relação de escolhas. Existe uma relação de lidar com a sociedade. Existe uma relação de tomar decisões que foi mudando de acordo com a história. Por exemplo, na Idade Medieval, existia uma coisa interessante. Existe uma terceirização de escolhas.
quem dizia o que era certo e o que era errado, quem dizia o que a gente tinha que tomar, era a igreja centralizada sob o pressuposto de que Deus estava mandando. A igreja se dizia a voz de Deus e as pessoas se subjugavam às escolhas que a igreja fazia para que elas fizessem. Aí, com a modernidade, com a ascensão da burguesia, com a ascensão do pensamento humanista, aí tirou-se a igreja do centro e colocou-se no centro das escolhas a ciência. E a ciência é aquela que credenciava o que era certo e o que era errado. Ela credenciava aonde podia ir e aonde não podia ir. E isso, lógico, são dispensações que até hoje acontecem. Tem muita igreja que manda na nossa vida. E tem muita coisa que só a ciência faz, que a gente fala assim, a ciência é a dona da verdade e ponto final. O que acontece na modernidade é que a ciência toma credenciais do que a gente fazer para tomar escolha como certo ou errado. Só que, quando a gente tirou Deus, entre aspas, de novo, lá da idade medieval, do centro, e colocou a ciência, o homem e a ciência, como credencial de verdade, a gente teve um apogeu que levou a gente a uma relação de descrédito disso, que foram as duas grandes guerras. A partir dali, os sociólogos falaram que a coisa mudou um pouquinho de panorama, e aí a sede, atenção que eu vou falar, a partir da pós-modernidade ou supramodernidade, a sede das nossas escolhas não se tornaram o que a ciência podia credenciar, o que a igreja podia credenciar como verdade, mas agora a sede das nossas escolhas se tornou a sensação. Se tornou a emoção, se tornou as perspectivas sensoriais, se tornou a alma. Porque a alma é a sede das nossas emoções. É engraçado, porque o que o apóstolo Paulo fala aqui é que o crente psique, o discípulo psíquico, vamos dizer assim, é aquele que faz das sedes das suas emoções as escolhas e a direção para a vida. E Paulo fala, calma, alto lá, não é por aí. Olha o que diz ele lá, ó. Ora, o homem natural, o homem psique, do grego, não compreende as coisas do espírito, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que a gente aprende aqui, o que o texto fala, é que os crentes naturais, o discípulo psicológico, os discípulos psíquicos, não conseguem discernir as coisas do Espírito. O que o Senhor nos fala é, atenção, não faça da sede das suas emoções a sede das suas escolhas. Não faça da sede das suas emoções a sede das suas escolhas. Talvez você sente nessa cadeira e acha que uma relação com Deus, ela depende do quanto você pode sentir arrepio. Puxa vida, eu devia ter montado isso aqui antes. Pronto, faz aí. Pronto. Ela depende do quanto você pode sentir arrepio. Volta aqui. Ela depende do quanto você pode sentir arrepio. Talvez você vá para as relações da sua vida sempre levando como suposição o que você sente. Talvez você senta nessa... Não precisa botar os outros ainda não, você quer estragar. Ah, só vai botar. Mas tem que ser aqui na frente, senta ali para botar. Esse. Aqui. Talvez você, como homem natural, você senta nessa cadeira e fala assim, a minha relação com Deus, a minha relação com a sociedade tem a ver com uma série de químicas que acontecem no meu corpo. E o que importa é o quanto isso pode mexer, o quanto eu me arrepio. Mas você não está entendendo o negócio. O que Deus fala para você hoje, essa manhã, é que as sedes das suas escolhas nunca podem ser a sua emoção. Sabe por quê? Porque senão você não tem acesso ao que Deus tem para você. É difícil falar isso, se verdade. Isso é muito difícil de eu falar.
Mas eu vejo que numa sociedade hedonista que a gente está hoje, numa sociedade em que as sensações são o início e o fim das nossas escolhas, se a gente não entender que se a gente senta nessa cadeira aqui, o máximo que a gente vai ter é fazer Deus sair do centro e falar para as nossas almas, dizendo assim: seja você o nosso Deus. Porque na verdade o que acontece é o seguinte: quando a alma toma o senso de Deus, quando as emoções tomam o lugar onde Deus tinha que estar, nós idolatramos a alma. Nós idolatramos as sensações. Eu me lembro de alguém na Bíblia que fez isso. O nome dele é Jefté. Jefté foi filho de uma das tribos de Israel. Jefté, ele foi um filho bastardo com uma prostituta. Jefté, ele foi expulso da sua família. Por quê? Por causa do seu histórico. As pessoas começaram a deixar ele de lado. E Jefté saiu. E quando Jefté saiu, ele saiu de casa porque foi expulso. Israel começou a ser invadido pelos inimigos, mas Jefté era muito bom de briga. Jefté era um guerreirão, sabe? E os irmãos foram até ele e falaram: Jefté, por favor, volte para casa. Jefté, foi incrível o que Jefté fez, porque Jefté aceitou esse perdão. Obrigado. Jefté aceitou esse perdão. E ele falou assim: não, deixa comigo que eu vou resolver. E quando chegou em casa, ele falou: o que está acontecendo? Olha, os nossos inimigos vão vir, vão acabar com a gente, ajuda a gente. Aí Jefté perguntou: vem cá, o que eles alegam? E ele viu que eles alegavam uma terra que não era deles, e Jefté começou a fazer as contas e falou assim: eu já tenho o meu discurso. Foi até os inimigos, tentou dialogar, não conseguiu, e a guerra se instaurou, e Deus deu vitória a Jefté. E quando Deus deu vitória a Jefté, a Bíblia narra que naquele momento de alegria, naquele momento de euforia, Jefté voltava para casa da guerra. E quando voltava para casa da guerra, ele virou para Deus e falou assim: eu tenho que te oferecer adoração agora, Deus. E eu vou te oferecer em sacrifício a primeira coisa, a primeira gente, o primeiro animal que sair do portão da cidade de Israel. E quando ele chegou na cidade, quem veio ao encontro dele abraçá-lo? Sua filha. Quando Jefté viu que era a filha vindo, ele fez assim: meu Deus, eu vou ter que matar minha filha. Sabe o que é isso? São escolhas baseadas na alma, não no espírito. Ei, não faça a sede das suas escolhas nas suas emoções. Isso é perdição, isso é se afastar de Deus, é neurose pensar em um relacionamento com Deus através das sensações. Isso tem um nome, é paganismo. Não cultue a sua alma. Esse não é, em última instância, o caminho que leva a Deus. Sabe quando a gente vai para casa, de vez em quando a gente se olha no espelho, acorda no dia, se olha no espelho e fala assim: eu te odeio. Sabe que tu tá aquele dia assim, tu olha e fala assim: tu é um miserável mesmo, tu é um miserável. Você tá se odiando. E quando a tua esposa então tá naqueles dias? De vez em quando a Priscila fala para mim: Everton, sai daqui, senão eu vou te dar um soco. Ela fala: mas meu amor, eu não falei nada. E não fala, porque assim já está fazendo um negócio aqui dentro. Ela não fala. Sabe por que isso? Porque, querido, as suas emoções, as suas sensações, é um processo químico que acontece aqui dentro, que vai zoando tudo da gente. Vai transformando as nossas percepções de vida, vai enevoando as nossas percepções das verdades e os altos enganos, a percepção do que é correto e verdadeiro vai se perdendo. E o texto bíblico é muito claro em relação a isso. Jeremias 17:9 fala o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aqui, quem senta nessa cadeira aqui nunca vai se relacionar com Deus. Só se relaciona com Deus através do Espírito. Enquanto você for somente um ente da graça, apenas como conceito e um ator nessa religião de sensações, você está indo em direção à perdição desse psicologia
neologismo religioso, que não vai te levar à paz que excede todo o entendimento. A alma se comunica com a razão, a alma se comunica com a emoção, mas só o Espírito se comunica com Deus, e esse excede todo o entendimento. Ei, vocês não percebem? Vocês não percebem que numa sociedade que nós somos filhos dessa pós-modernidade, as sensações falam muito mais do que de verdade o Espírito. E a gente acaba tomando atitudes como Jefté tomou, a ponto de colocar a vida da sua família em risco, a ponto de colocar a sua vida espiritual em risco. Nós estamos falando do principal problema da pós-modernidade. São as emoções que regem as nossas atitudes, não o próprio Deus, não o próprio Espírito de Deus, que a gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Talvez essa seja uma mensagem central na nossa vida. Central. Porque a pós-modernidade tirou a gente do eixo. Coloca a gente diante de um Deus almático. De um Deus sensorial. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Coração é sinônimo de alma. Falei sobre enganoso coração do homem. Agora falo sobre o que guarda o coração e qual é o lugar do coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Aqui, se as sedes das suas emoções vierem na frente de quem Cristo é e da sua relação com o Espírito, saiba de uma coisa: ao invés de ter paz de Deus, vai ter problema do homem, vai ter guerra do homem. Meu querido irmão, você não é um saco de sensações, muito pelo contrário. Eu também não estou fazendo um ode a acabar com as emoções, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a verdade é que, sob a perspectiva de um Deus que é só sentimento, de um Deus que nós criamos, chamado sentimento, sob essa perspectiva, tudo que a gente tem é silêncio da parte de Deus. Quem senta nessa cadeira ainda vive a experiência em Deus, do mesmo modo que vive uma experiência emocional. Ele só prova a Deus com a alma, com as emoções, com o engano. A imaturidade do discípulo psíquico faz com que ele não passe do nível da alma, à mercê das impressões, das percepções, da opinião de terceiros. É uma fé infantilizada. E sabe de uma coisa? A nossa vocação mais natural é sentarmos nessa cadeira, gente. O que a gente fala da vida é o seguinte: eu não é penso, como disse Descartes, né? Penso, logo existo. Não, é sinto, logo existo. E o Nietzsche fala um negócio muito interessante. Ele fala que o Nietzsche filósofo, nós seres humanos somos seres irracionais que usam da sua racionalidade para justificar os seus impulsos animais. Vou repetir. O ser humano, nós somos seres irracionais que usam das ferramentas da racionalidade. Vamos de novo para todo mundo. Nós somos seres irracionais que usam da racionalidade para justificar os seus impulsos animais. Meu querido, no final das contas, se a gente for esse homem, esse discípulo psíquico, nós nada mais, nada menos somos do que alguém que é justificável apenas pelo que sente, pelo impulso animal. E o Senhor nos chama para uma relação com Ele no Espírito. Gálatas 5:22 fala qual é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos tentar definir de verdade o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é, na verdade, que é a capacidade de não fazer dos nossos desejos primitivos o Senhor da nossa existência, o Senhor das nossas escolhas. É aquele negócio, aqui veja, nós nos inclinamos à guerra e o fruto do Espírito gera o quê? Paz. Nós nos inclinamos a estourar com as pessoas ou quando a gente está aperreado.
Mas o fruto do Espírito é longanimidade, longanimidade. Nós nos inclinamos a quando alguma coisa está errada com a gente não ser bom com as pessoas, mas o fruto do Espírito é a benignidade. Ei, saiba de uma coisa, se você é uma pessoa dominada pelo Espírito Santo de Deus, pelo homem do Espírito, se você é uma pessoa inclinada como o homem do Espírito, em que o Espírito toma conta da sua vida, o fruto do Espírito é que as emoções não são a sede da sua relação com Deus e com a vida. Pergunta que eu te faço: até que ponto as sensações têm te traído? Cuidado com as sensações, elas te traem. Segunda pergunta: quem está no controle da sua vida? Ei, não existe relação madura com Deus na circunstancialidade da alma. Não. E terceira pergunta: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem tem tomado conta da sua história? Quem? Não faça da sede das suas emoções a sede da sua relação com Deus e com as pessoas. Tem gente que bota tudo a perder porque fica de piquinho com um. Tem gente que bota tudo a perder porque está passando por um problema financeiro. Tem gente que bota tudo a perder porque fala e parece que não escuta a voz de Deus. Ei, o homem espiritual se comunica através do Espírito, não através da alma. E quem é o homem espiritual? Versículo 15 e 16 ele fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual é o homem que tem a mente de Cristo. Homem espiritual no grego, pneuma, ar e movimento. O cristão pneumático é o homem espiritual. O cristão espiritual é aquele que é guiado pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos tentar entender o que é fé nesse polo de sensações versus espiritualidade. Porque o que eu estou falando aqui é sobre uma integralidade, que é corpo, alma e espírito. Eu não vou poder falar do corpo hoje, que é o cristão carnal, que seria no capítulo 3 por causa do tempo, senão as pessoas me matam aqui. Tá na hora, aquela coisa toda. Mas quem que eu falei primeiro da alma, que não pode ser a condutora, a luz da nossa condução. E agora a gente vai falar sobre o Espírito. Quem que é esse homem espiritual? É aquele que é criado pela fé. É aquele que senta nessa cadeira aqui e tem algumas características que são importantíssimas. Que pelo nome de Jesus, aquilo que não convém e que não diz respeito ao homem espiritual e sim ao homem natural, e talvez, se fosse o caso no futuro, não aqui, mas um homem carnal, mas hoje, sobre esse polo, aquilo eu te convido essa semana, quer dizer, esse dia hoje, a passar daqui para cá. Daqui para cá, olha o que o texto bíblico fala. O que é fé? Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é firme fundamento. Olha a relação, olha o dualismo. Aqui existe fundamento, aqui existe um terreno arenoso, aqui existe um terreno escorregadio, um terreno que diz sim e daqui a pouco diz não. Um terreno que está amando e no dia seguinte está odiando. Um terreno que se embrenha no relacionamento com Deus aqui, e daqui a pouco esse relacionamento com Deus, no dia seguinte você está negando e dizendo: como que eu pude ser tão besta? O homem espiritual, ele passa sob uma perspectiva de fundamento. Ele tem terreno sólido, ele pode pisar em solidez. A fé é palavra de Deus como sede das escolhas. Aqui, ó. A fé são as promessas de Deus como sede das esperanças. Enquanto os sentimentos escolhem, enquanto os sentimentos esperam e te traem, porque enganoso é o coração do homem, aqui a gente tem palavra como solidez, aqui a gente tem esperança como promessa de Deus. É sim, a fé é olhar para trás e ver tudo que temos em Cristo. E a fé é olhar para frente e ver o que nos aguarda nele. A fé é uma realidade que está para além da alma. É uma realidade metalmática,
traumática. O que é uma realidade meta-almática? Não estou dizendo que a gente não trabalha com as emoções. Muito pelo contrário, porque nós somos um todo. Eu mesmo, como artista, sou toda emoção. Eu fico suando quando prego aqui. Meu coração dispara. É isso aí sou eu. Só que olha só, ela não tem por último o senhorio das escolhas. Atenção isso que eu falei agora. A fé é aquilo que passa pelas emoções, é embebedecido por elas, mas ela está para além dela, porque a sede das escolhas está no Espírito. O que é a fé? A fé é olhar para os sentidos e entender que eles não são vozes absolutas. Fé é olhar para as emoções e não atribuí-las um status de Deus. O justo vive pela fé. A fé é pisar no escuro, botar o pé no nada, no abismo, se sentindo bem ou não, confiando só porque sabe que Deus é fiel e suas promessas não falham. O que é fé? Fé é deixar os sentimentos roucos de tanto gritar. É deixar os sentimentos fazerem o carnaval que for, o escarcéu que quiser, mas optar por não entrar na banda deles. Fé é a realidade que até sente, é a realidade que sente, mas entende que o sentido só serve para fundamentar o que em Deus podemos conquistar, e Ele nos fala que nele nós vivemos de vitória em vitória, que está para além das nossas emoções. A fé é essa possibilidade de deixar os sentimentos roucos. A fé é a possibilidade de ter dentro de nós algo que está para além da química, algo que está para além do boneco de carne. E qual é a fala da fé de um cristão? Essa é a pergunta. O que um cristão guiado pelo Espírito fala? Eu me lembro do apóstolo Paulo. Paulo passando por um monte de dificuldade, passando por naufrágio, passando por não sei o que, tal, não sei o que, passou por aquilo tudo, foi picado por cobra na ilha de Malta, teve um monte de problema. E ele escrevendo para a igreja de Filipenses, ele começa a falar aqui, ó, um cristão espiritual. Ele fala assim: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer em necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem espiritual, ele entende que de uma certa forma a alma ela está presente, mas quem conduz é o Espírito, que é incircunstancial, que está para além das circunstâncias. E acontece um negócio muito legal. Sabe o que acontece? Por diversas vezes, o homem natural é estágio primitivo do homem espiritual. É o estágio infantil do homem espiritual. Vocês nunca viram isso? Pessoas que são guiadas por sensações, mas vão ganhando casca diante de Deus. Vão crescendo na fé diante de Deus. E vão ganhando estatura de homem espiritual. Não estou dizendo que as circunstâncias nos abalam, não. Mas a gente entende um negócio. O homem espiritual não vive para a circunstancialidade do mundo. O homem espiritual entende que a vida dele é eterna. E a eternidade, o Senhor enxuga a lágrima. E aqui no mundo, o Senhor também pode fazer o bem para ele. Pode amar e tudo mais. Mas mais do que isso. Portanto, quer vivamos, quer morramos, façamos isso para a honra e glória do Senhor. Aqui, ó, o homem natural, por diversas vezes, ele tem por escolha crescer. E quando cresce, a fala muda. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês aqui hoje? Se a gente entender isso hoje, a gente não tem mais problema de crente saindo da igreja. Se a gente entende isso hoje, a gente entende que a gente é tudo saco de farinha do mesmo saco. E quando a gente entende que o crescimento é importante, a gente entende que é permanecer, que é fundamento não arenoso, fundamento no concreto. A gente entende o que é legal do Evangelho, que foi o que o João que está aqui hoje entendeu, que eu já contei a história do João. João está aqui hoje. Cadê você, João? Está ali. João, o teu testemunho, você não estava a última vez que eu falei, você estava? Quando eu falei a última vez? Do que aconteceu contigo? Não.
Não estava. O João já foi visto. O João, ele vai se batizar no final do ano. E o João, ele há um mês atrás, mais ou menos isso, não é, João? Há um mês atrás, o João aceitou a Jesus tem alguns meses. E há um mês atrás, o João viu o pai dele, quer dizer, ele chegou um pouquinho depois, o pai dele subiu numa árvore, foi podar a árvore, e o pai dele caiu lá de cima e faleceu. Foi tão bonito que, quer dizer, foi triste, mas a gente chegou no cemitério e o povo da cela estava comentando, poxa, João, novo convertido. Como é que pode esse negócio? Como que vai ser a relação dele com Deus? Aqui, ó, olha o que estava acontecendo. A gente estava pensando que João era homem natural. E eu falei pro pessoal da cela, calma, o Senhor vai fazer alguma coisa. Acabou o enterro, o João veio falar com a gente e falou assim, gente, eu tenho que agradecer muito a vocês, porque eu conheci a Deus antes do meu pai falecer. E pela forma que vocês me apresentaram Deus, que Deus não é um banco de investimento, mas um amigo para andar do meu lado. Gente, homem espiritual. Homem espiritual, que não deixa as químicas, que não deixa esse bolo de hormônio liderar a nossa vida. E qual é a fala do homem espiritual? Sem passar por isso, sem passar por aquilo, e ele fala, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o pior, a gente sempre recorta esse texto para falar, eu posso vencer, eu posso ter vitória. O apóstolo Paulo não falava nisso. O apóstolo Paulo falava assim, eu sei passar por isso de dificuldade. Eu sei passar por isso de dificuldade. Eu sei passar por isso de dificuldade. Mas depois o apóstolo Paulo fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém rouba a minha relação com Deus. Ninguém rouba o que Deus fez por mim. Gente, é constância, é perseverança. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que liberta. O Evangelho que faz tudo novo. Qual é a fala? Qual é a fala de um cristão espiritual? Qual é a fala? Qual é a fala? A primeira, eu posso todas as coisas. As emoções não podem definir quem você é e nem quem Deus é em você. Aqui, ó. Cristão espiritual é gente que não se abala. Gente que teme, mas nada porque não teme amar. Que não teme mais nada porque teme se entregar e confiar. Porque não teme se entregar e confiar. Gente que não teme mais nada porque não teme a morte. Gente que aprendeu a viver porque aprendeu a morrer. Gente que faz das cinzas a sua ressurreição, quando entende as palavras do Mestre a dizer, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida ressignificada é a morte que foi matada e soube morrer por nós, em nós. Ah, gente, como é mais gostoso viver assim, tirar essa lógica das emoções e dizer assim, eu dou, por isso recebo, eu amo, por isso eu sou amado, por isso amo. Hoje eu tô legal porque eu me senti amado, hoje eu não tô legal porque eu tô naqueles meus dias. Que insanidade ser direcionado por esse hedonismo emocional. Qual é a fala? Qual é o perfil de quem senta nessa cadeira? Qual é o perfil? Número 1, resiliência mediante a circunstancialidade dos sentidos. Atenção, número 1, perfil, resiliência mediante a circunstancialidade dos sentidos. Olha o que acontece com Abacuque. O profeta passava por um momento horrível em Israel, um momento de derrota de Israel, um momento em que Israel apanhava de todo mundo, foi contra Deus, contra todo mundo, e o profeta era cidadão de Israel, passava por aquilo tudo, estava com seu coração
adoecido, os seus amigos com problema, todo mundo, tudo. O profeta estava no seu pior momento de vida, seja emocional, social, tudo. Mas o profeta resolve dizer, eu sou espiritual. Mais do que isso, o profeta resolve falar como um cristão espiritual. E que ele fala, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como da corça, e me fará andar em lugares altos. Ainda aqui, sabe por quê? As relações, as circunstancialidades não suplantam o que Deus já nos fez e se relacionou e se mostrou e nos amou. O nosso Deus está para além do que a gente faz e vive hoje. O nosso Deus é muito maior. O nosso Deus não te criou para a finitude dos sentimentos. O nosso Deus te criou para a infinitude no seu amor. Aleluia! Isso é muito libertador, gente. Muito. Número 2, o que um cristão espiritual ele nos apresenta? Amor incondicional a Deus, que nos faz dizer que podemos passar por tudo, desde que Ele esteja no barco da nossa vida. Me ensinaram uma musiquinha errada quando adolescente. Quando adolescente não, quando junior. Eu sempre fui para as EBFs. Quantos já foram em EBF aqui? Levanta a mão. Isso aí, você tem mais de 40 anos. EBF era nas igrejas batistas um negócio chamado Escola Bíblica de Férias, que as crianças eram ministradas nas férias. É a coisa mais linda do mundo. E antes da gente ser ministrado com uma palavra, com uma brincadeira, a gente sempre cantava. E a gente cantava aquela música assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Tá difícil pegar o tom, né? Pegou? Agora vamos. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Gente, olha só, quero te falar um negócio, talvez isso vá te frustrar, mas ensinaram a gente errado. De vez em quando, temporal não passa. Gente, não é muito mais sincero e maduro falar isso? Mas, de acordo com o que o João nos ensinou, é muito melhor estar num temporal, tendo Cristo no barco, do que num mar lisinho sem Ele. Isso é ser espiritual, gente. Ah, se eu pudesse tirar um chip do meu coração e botar no seu. E saber que relação com Deus não tem a ver no que Ele nos pode dar, mas tem a ver numa resposta de amor incondicional. Para o cristão guiado pelo Espírito, que já passou pela fase de uma relação mediada pelas emoções, as palavras de Paulo se tornam um lema de vida. Sabe quais são as palavras de Paulo? Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Atenção isso aqui, olha aqui. Vê se ele não está falando para o crente natural. E falando assim, cara, tu tá doido de ser separado pelas suas emoções. Aqui, ó, quem nos separará? A tribulação, emoção, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas indo para o matadouro. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Vem cá, porque a fé suplanta a alma. A fé suplanta a emoção, suplanta
as circunstâncias, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E entenda que esse Cristo é que esconde as nossas emoções. Como lemos, em Cristo temos o nosso coração escondido, e não o nosso coração nos leva a Cristo. Não, são as emoções, é o nosso coração que em Cristo está. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, porque o amor é atributo incondicional, suplanta a circunstancialidade sensorial. Nada. Paulo, homem guiado pelo Espírito, disse também as seguintes palavras: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O cristão, guiado pelo Espírito de Deus, é simplesmente filho de um dogma. E sabe qual é esse dogma? Esse dogma é o amor. E para ele, qualquer outra via é inviável. Aqui, saia do evangelho me sinto e entre no evangelho do eu creio. Saia do evangelho do me sinto e entre no evangelho do eu escolho crer. Saia do evangelho do me sinto e entre no evangelho do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saia do evangelho do me sinto e entre no evangelho do ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Homem espiritual, ei, está na hora de crescer. Está na hora de crescer. É legal ver que a possibilidade da infantilidade da fé dar espaço ao amor incondicional. É legal ver que isso pode acontecer. Tipo casamento, gente. A gente começa no casamento como? Pô, tem papo no casamento. A gente não casa pra ser feliz, a gente casa pra fazer o outro feliz. Mas na verdade, a gente briga pra caramba no início do casamento, porque a gente quer dar um jeito pra a situação ficar bacana pra gente. Até um momento em que a gente escolhe se encantar pela parte boa e lutar para a parte ruim melhorar. Até o momento que a gente escolhe amar antes de sentir. Até o momento em que o que era breve, passageiro, pode se tornar eterno, até que a morte nos separe. É mais legal, gente. Vale a pena viver assim. É bom demais. É mais leve. É mais leve. Você imagina ser amigo de Deus? Você imagina ser Deus e você sendo amigo de Deus? E você chegar para Deus e falar assim: Senhor, tá vendo? Tô bem, tô bacana com você. Só me dá aquilo agora, me dá isso. Se eu fosse um amigo como talvez eu sou amigo de Deus, nesses moldes, eu ia me chamar de interesseiro. Essa é a verdade. É como uma criança que chega no colo do pai e fala: pai, eu tô aqui. E começa a beijar o pai. E começa a amar o pai. Começa a abraçar o pai. E o pai começa a desconfiar. O que tu quer?
Aí teu filho te ganha com uma palavra. E sabe qual é a palavra? Ah, pai, eu só te amo. Tô com saudade de você. Meu filho, você pode pedir o mundo que é teu depois. E de novo, eu não quero que você me mal interprete. Eu não estou falando para você fazer isso só para pedir o mundo. Eu só estou te dizendo que a melhor forma de se relacionar com Deus é através da resposta desse amor que foi incondicional, sendo também incircunstancial pelo Espírito. Mas o texto continua no versículo 12. E eu já vou acabar aqui. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Estávamos falando sobre perfis de pessoas com o Espírito de Deus. Um perfil infantilizado, outro mais maduro. E por último é o homem sem Deus. Esse é guiado pelo Espírito do mundo. Talvez nunca fez uma decisão por Cristo. E quem guia as suas decisões talvez nem sejam as suas emoções apenas, muito menos o próprio Deus. Mas quem guia as suas decisões é o Espírito do mundo. Por diversas vezes um espírito sensorial, sim. Mas por diversas vezes é o Espírito do mundo também. Está incrustado. Talvez quem senta nessa cadeira não saiba que está sentado nessa cadeira ainda. Não está. Se você não tem o Espírito de Deus conduzindo a tua vida, você tem o Espírito do mundo. Você é um homem sem Deus. Mas eu gosto muito de uma brincadeira. Eu sempre brinquei. Chamado Dança das Cadeiras. E você conhece, a música começa a tocar e a gente começa a ir. E correr e ficar mais próximo do que a gente quer, porque a música vai parar. E a gente começa a correr e dá volta, e dá volta, e dá volta. Daqui a pouco a música para. Mas diferente de uma brincadeira na cadeira, que a gente costuma fazer contra todos, tudo contra todos, quando a música para, todos param. E esperam a sua atitude. E a sua atitude está diante de 3 cadeiras. A primeira cadeira é a cadeira onde você já estava sentado. Um homem sem Deus. Quando eu falo sem Deus, não é que você não crê em Deus, mas que não está sob a perspectiva e a atuação de quem Deus é para a sua vida. E tem 2 outras cadeiras para escolher. Homem espiritual e homem natural. Meu querido, eu vou te falar. Hoje é momento de falar assim: eu quero ser guiado pelo Espírito. É o momento de sentar, gente. É o momento de dizer assim: eu até tenho vontade, mas eu entrego tudo isso diante do Senhor. A música está rolando. As cadeiras estão postas. E a música está parando agora. Você está aí. É momento de decidir. Em qual cadeira sentar? Ah, Senhor, eu quero ser conduzido por Ti a partir de hoje. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Se essa é a sua vontade, feche seus olhos agora. Repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que eu tenho vivido sob a influência não sua. Eu entendo que eu sou errado, sou pecador, sou falho. E preciso ser salvo por Ti, preciso ser curado por Ti. Eu quero sentar na cadeira certa. E essa é a cadeira de estar sendo guiado pelo Senhor. Habita no meu coração. Salva a minha vida. Me transforma.
No nome de Jesus. Amém.